Página 114. Os sintomas da menopausa e as atitudes em relação à mesma dependem de características pessoais, fatores culturais e experiências passadas. A terapia de reposição parece trazer benefícios à saúde da mulher após a menopausa, e é um tema controverso em virtude dos riscos que apresenta. Muitas mulheres após a menopausa ficam mais propensas a doenças cardíacas, câncer de mama e perda óssea, que leva à osteoporose. Com relação à expressão sexual, medida pela frequência das relações sexuais e dos orgasmos, nesse período, ela costuma declinar gradativamente, embora existam diferenças individuais. Inclusive, algumas pessoas param de forma completa, enquanto outras continuam diariamente. Entreviste algumas pessoas que têm entre 40 e 65 anos de idade. Utilize a tabela de 16 e 2, que contém questões que investigam o comportamento generativo. A referida tabela se encontra em Papalha ou Feldman 2006, na página 595. Nos homens, a estimulação sexual passa a ser mais demorada e as reações do orgasmo são menos intensas. Nas mulheres, é mais difícil medir a capacidade de ter orgasmos, porém estudos indicam que o erotismo e os orgasmos não apresentam alterações nesse período, caso não haja outros problemas complicadores físico-psíquicos. Quanto aos casais, considerando que o sexo é o resultado de uma interação social, quando a relação é ativa e satisfatória, ela permanecerá da mesma forma caso não ocorra nenhum outro fator complicador, tais como problemas emocionais, enfermidades físicas e medicamentos. Outro aspecto a ser considerado com relação à diminuição da atividade sexual pode ser a monotonia do relacionamento, preocupação com negócios, fadiga, entre outros. É oportuno destacar-se que a atividade sexual costuma promover o interesse e o estímulo sexual e vice-versa, ou seja, a sua ausência resulta em diminuição de interesse e estímulo. Envelhecimento e morte, desenvolvimento da velhice. Um dos maiores objetivos da gerontologia é o envelhecimento bem-sucedido, ou seja, a meta é extrair mais da vida. Rosenthal comemorou seus 70 anos com um bar mitzvah, cerimônia do 13º ano judeu. Ele, que se aposentou aos 65 anos de idade, afirmou que o fundamental na vida é livrar-se de tudo o que não é importante e gastar tempo com o que interessa. Página 116. As mudanças demográficas no Brasil apresentam hoje o aumento do número proporcional e absoluto de idosos na população, aumento na expectativa de vida, decréscimo nas taxas de mortalidade e de fecundidade. Os pais terão de enfrentar problemas ligados ao envelhecimento da população em uma situação paradoxal, pois o ritmo inesperado do fenômeno não dará tempo para superar problemas típicos do subdesenvolvimento Barreto, 1992. A velhice pode ser dividida em 3 grupos: idosos jovens, que são os idosos de 65 a 74 anos, ativos, cheios de vida e vigorosos; idosos velhos, 75 anos a 84 anos, maior tendência para fraqueza e enfermidades, pode ter dificuldade para desempenhar atividade na vida diária; idosos mais velhos, 85 anos a mais, as mesmas características anteriores de maneira mais acentuada. De acordo com Papalha ou Feldman 2006, uma classificação da velhice mais significativa é pela idade funcional. Envelhecimento primário, processo gradual e inevitável de deteriorização corporal que começa cedo na vida e continua ao longo dos anos. Envelhecimento secundário é constituído pela consequência de doença, de abuso e de ausência do uso de medidas preventivas, alimentando-se bem e mantendo-se fisicamente em forma. É possível evitar os efeitos secundários do envelhecimento. Quanto à atitude social em relação à velhice, segundo Barreto, 1992, é a de negar a velhice enquanto tal, valorizando-se a pessoa que consegue disfarçá-la física, velhos bem conservados, ou psicologicamente velhos de espírito jovem. Não há valorização da velhice, conserva-se uma norma
que estabelece que os idosos devam ser respeitados, mas esse objeto de respeito encontra-se desaparecido, disfarçado de jovem, física, moral e psicologicamente, na página 23. A sociedade contemporânea tende a idealizar a adolescência, a juventude e tudo que é novo. Como consequência, rejeita o idoso e desvaloriza tudo o que considera velho. Por essa razão, os idosos correm risco de ser desvalorizados e marginalizados pela sociedade e pela família, que é seu apoio afetivo essencial. Cabe ressaltar, como a autora sinaliza, que essas atitudes sociais e esses preconceitos contra os idosos envolvem toda a sociedade e são incorporados sem crítica e aceitos pelas próprias pessoas nessa faixa etária.